para todos vocês, a maioria já me conhece aqui, Márcia Reis, psicóloga, ajuda as pessoas a superarem as suas dores emocionais e suas crises existenciais através das positivas ações de autocuidado, ações de amor e ações de vida. E hoje, falando sobre a vida, nós esse mês estamos em especial. Eu creio que vocês já perceberam que eu gosto de trabalhar em função do positivo, da positividade, em função da mudança, da transformação e da superação. Então, todos os temas que a gente trabalha, eventualmente, são temas que trazem possibilidades, né, de vida, qualidade de vida, mais conhecimento para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais satisfatória, uma vida mais plena e mais feliz. Esse mês em especial nós estamos falando sobre as doenças, sobre os transtornos mentais, porque é o mês de conscientização. Todos os dias nós temos que ter essa conscientização, mas esse mês em especial nós estamos aí. É uma campanha que se faz, todos vocês sabem, onde nós estamos trazendo uma possibilidade de uma conversa maior, de maior conhecimento, maior entendimento e maior troca sobre esses temas que são tão importantes e tão atuais e que infelizmente, ou felizmente, né, em alguns casos, mas infelizmente a circunstância, infelizmente que aqui estamos falando sobre esse tema. E temos a oportunidade, a possibilidade de estar aí falando e trabalhando, fazendo o quê? Trazendo a possibilidade de uma conversa, de maior entendimento, para que a gente possa ter mais qualidade de vida e ajudar outras pessoas que estão passando por esse problema também. E conhecido como borderline, transtorno da personalidade limítrofe, como é conhecido. Então vamos lá, gente. Todas aquelas pessoas que conhecem alguém que tem a síndrome de borderline, transtorno de borderline, aquelas pessoas que veem seus amigos com dificuldade de regular as suas emoções, com relacionamentos bem confusos, bem complexos, bem complicados, pessoas que vivem aí tendo crises, né? Crises às vezes de como podemos dizer assim, crises relacionais, crises existenciais, vamos chamando as pessoas, quem sabe aí elas estão percebendo nelas comportamentos que até então não tinham percebido, comportamentos diferenciados aí da sua personalidade, e a gente vai trabalhar aqui, trazer um pouquinho de conhecimento sobre o transtorno de personalidade borderline, síndrome de borderline. O que será essa síndrome de borderline, mais conhecida como síndrome de transtorno de borderline, que fala sobre a linha limite, estado de limite. O termo borderline significa fronteira. Então ele foi estudado em 1938 por Adolf Stern, um psicanalista americano. E anos depois, né, mais ou menos na década de 80, veio então o diagnóstico por definição da síndrome afirmada com precisão. Então a partir daí a gente começou a falar com mais prioridade sobre essa síndrome de borderline, algo muito conhecido para alguns, pouco desconhecido para outros, muito conhecido para nós psicólogos, porque isso é muito rotineiro em nossos consultórios. Mais rotineiro do que vocês pensam. Provavelmente vocês conhecem alguém com borderline. E a gente fala que a pessoa que tem borderline se chama border. É um nome fofinho, bonitinho, que a gente coloca aí para ajudar, para facilitar nessa compreensão, nessa comunicação. Então veja bem, antes os médicos acreditavam que esse transtorno de personalidade era uma característica imutável. Na verdade, que os transtornos de personalidade eram imutáveis, porque acreditavam que a personalidade era imutável. Ou seja, pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito. Então, enfim, uma vez que você tem aí a personalidade de uma forma, não tem mudança. Hoje a gente entende que não é bem assim. A gente vê de uma forma diferente. Então esse nome transtorno de personalidade borderline é até um nome que incomoda um pouco a gente hoje, enquanto profissionais, porque hoje a gente vê o transtorno de borderline como algo diferente do que era visto antes, do que era a forma que era olhada. Então, antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o que é a personalidade, gente. Personalidade é um conjunto de qualidades, é uma condição de ser,
do ser humano, né? Onde tem suas características genéticas, características físicas e sociais e que faz essa pessoa um ser único. Então, quando a gente fala que alguém ela possui transtorno de personalidade borderline, ou seja, ela possui características específicas, ok? Específicas. E a gente vai entender que características específicas são essas e o que define, na verdade, o transtorno e não as pessoas, porque as pessoas são o que elas são, ok? Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, até porque nós vamos saber sobre vários artistas, vamos falar aqui nome, vamos dar dicas de filmes, enfim, vamos trazer isso de uma forma mais leve, mais interessante. Então a gente vê que o transtorno de borderline, né, essa síndrome de borderline, ela foi dado esse nome porque eram pessoas que entendiam, que viviam no limite, na linha entre a psicose e a neurose, o que antigamente se podia dizer entre a loucura e a sanidade. Hoje a gente vê que as coisas já não são bem assim, mas o nome perpetuou, continuou e tudo bem, estamos aí. Então veja bem, essa síndrome de personalidade, ela é reconhecida pelo quê, né? O que acontece? O que a gente percebe? São pessoas que têm problemas para controlar os seus pensamentos e também gerenciar seus sentimentos. E além disso, as pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas apresentam comportamentos de muita impulsividade, né? De muita imprudência em muitos momentos. São pessoas muito imprudentes em muitos momentos, que elas são muito impulsivas. Tudo é muito, digamos assim, intenso, muito intenso. Então acontece que às vezes surgem surtos psicóticos e comportamentos descontrolados. Esta é a verdade. E por terem grande estabilidade emocional, porque são pessoas com grande estabilidade emocional, suas relações frequentemente são relações muito intensas e frequentemente caóticas. São pessoas que geralmente as suas vidas relacionais, principalmente as vidas relacionais afetivas, são muito caóticas, são muito prejudicadas por conta do seu transtorno. Então elas vivem com sentimentos e sofrimentos de muita angústia, muita confusão, muita complicação. Então se vocês veem casais aí com muitos ciúmes, pessoas com ideias assim, às vezes o ciúme é tanto, né, a forma de lidar que o casal tem é tão complexo, é tudo tão confuso, que sai da ordem do real e vai para o imaginário. E isso acaba trazendo, né, muitas angústias, muitos sentimentos de sofrimento e de angústia para a pessoa que vive e que tem essas tensões, porque ela tem muito medo de abandono. Então as causas da síndrome de borderline, elas são, gente, incertas. E os especialistas acreditam o quê? Eles acreditam que podem ser por ordens genéticas, neurológicas e também ambientais, exatamente. Mas o que a gente pode dizer dessa influência genética? Na verdade, não existe um gene responsável. Não existe um gene responsável, mas há algumas evidências de desenvolvimento que esse distúrbio ele se relaciona com a genética. Por exemplo, se os dois pais, né, eles têm um histórico de síndrome de borderline, provavelmente há uma grande probabilidade do filho ter. Se um dos pais tem, existe uma probabilidade também, um pouco menor. Se o irmão tem, por exemplo, irmãos gêmeos, tem, provavelmente o outro vai ter. Não existe uma assertividade em relação a isso, mas a gente entende e verifica que é uma grande evidência desse desenvolvimento, né, relacionado aí com a genética. E além disso, a gente precisa olhar que é uma questão também que tem grande influência comportamental, porque tem influência do ambiente familiar, exatamente isso, do ambiente familiar, dos traumas que se acontecem na infância, tudo isso influencia muito. Então, traumas como abusos emocionais, abusos verbais, abusos sexuais durante a infância podem contribuir muito também para o surgimento de sintomas, assim também como o TEPT. O que é TEPT? O TEPT é o transtorno pós-traumático. Então, depois que a pessoa passa um transtorno de estresse pós-traumático, ela também pode estar aí surgindo sintomas de borderline. Nós não temos um exame para verificar se a pessoa tem
um transtorno de borderline, não existe um exame de sangue. Então, como que a gente vê isso? A gente vê isso através dos sintomas. Então, através dos sintomas, a gente observa como a pessoa se relaciona, como ela vive, pelo histórico